E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai trazer um tema muito relevante. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre humildade e tudo que essa chave pode girar na sua vida, tudo que essa chave pode fazer acontecer no seu ministério. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Humildade que conecta gerações. Convido você a já deixar o seu gostei, a já se inscrever no canal e ficar atento para tudo que a gente vai estar trazendo para vocês, beleza? Essa intro ficou da hora, né? Hoje eu quero fazer vocês refletirem um pouco sobre humildade. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. Por acaso, existe um buraco na sua relação com o seu líder? Você, líder, por acaso existe um buraco na relação com o seu discípulo? Por acaso existe essa falta de conexão? Por acaso existe essa falta de conversa? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. E eu te convido a ficar até o final, que o final tem a cereja do bolo para nós. Beleza? E eu te convido a pensar comigo um pouco sobre o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 5. Nesse capítulo 5 nós vamos ver Pedro dando os conselhos finais à igreja que ele estava escrevendo. Repara que antes de Pedro pedir alguma coisa a eles, ele faz questão de dar as suas credenciais, de mostrar quem ele é, de dizer que ele também é presbítero, de dizer que ele foi testemunho ocular do sofrimento de Cristo, de dizer que ele também é co-herdeiro da glória que há de vir. Ou seja, ele queria se colocar na mesma posição daqueles que estariam lendo. E ele começa fazendo um pedido aos presbíteros da igreja. Ele começa pedindo para que esses presbíteros não liderem por obrigação, mas de boa vontade. Porque não é assim que Pedro quer, mas é assim que Deus quer que eles liderem. Depois ele pede para que os mesmos não liderem por ganância, mas por espontânea vontade. Porque é assim que Deus quer. E por último, muito importante, ele vai pedir para que eles não liderem como dominadores, mas sendo exemplos para a congregação. Ele pede para que eles não dominem a congregação, mas para que a vida deles seja exemplos para a congregação poder seguir a eles. E depois Pedro vai pedir também aos jovens. Ele vai pedir para que os jovens estejam sujeitos aos mais velhos. E eu acredito que há uma graça muito grande sobre os jovens que conseguem estar sujeitos aos seus líderes, sobre os jovens que conseguem se colocar na sua posição e entender que há uma autoridade sobre ele. E por último, muito importante, agora Pedro vai dizer a toda a igreja para que esses se revistam de toda a humildade no trato de um para com os outros. E é isso que eu acredito que pode virar uma chave muito grande na sua vida. Se revestir de toda a humildade no trato de um para com os outros. E o que é nós nos revestimos dessa humildade? É realmente colocarmos a humildade em nós, é realmente vestirmos a humildade para melhorarmos no trato de um com os outros, nos mais jovens, com os mais experientes. E aqui, como nós estamos falando de ministério, muitos teólogos sugerem que esses mais jovens seriam os diáconos, que têm menos tempo de ministério, menos tempo de fé e muitas vezes são mais jovens em idades do que os presbíteros. Era isso que Pedro estava pedindo aos mais velhos, aos mais experientes, para ninguém se ofender, e aos mais jovens. Ele estava pedindo que todos os dois grupos fossem humildes um com os outros. Essa chave ela realmente pode ligar os mais experientes, aqueles que têm mais tempo de fé, com aqueles que estão começando agora, que estão dando os seus primeiros passos na fé. Então aqui a gente vê líderes que têm a tendência de serem dominadores. Sabe, a tendência de achar que já sabe de tudo, a tendência de achar que uma pessoa mais jovem não vai conseguir agregar algo bom para a igreja, algo bom para o seu ministério. E nós temos jovens que têm dificuldade de se sujeitar a esses líderes que são dominadores, que são os famosos, digamos, rebeldes, né? Que são os famosos opiniosos. E nós temos jovens que também têm a tendência de não se sujeitarem aos seus líderes, aqueles que vieram primeiro que eles. E é muito importante que essas duas gerações estejam conectadas para a saúde da igreja. É muito importante
que o líder aprenda com o jovem e que principalmente o jovem aprenda com o líder. Aquele que veio primeiro, aquele que tem mais tempo de caminhada, aquele que tem mais experiência de vida, aquele que tem mais tempo de leitura das escrituras, aquele que tem mais experiência com Jesus, que tem mais tempo de relacionamento com Jesus. Porque os seus líderes jovens, eles têm muito a ensinar para você, mas precisa que você tenha a humildade e reconhecer que nós não sabemos de tudo. E aí você agora deve estar pensando, mas eu não sou assim. Meu amigo, de verdade, nós temos toda a tendência do mundo quando os jovens achar que já sabemos de tudo, a achar que os outros não estão corretos e que nós temos todo o conhecimento e que nós conseguimos sozinhos. Mas se nós tivermos essa humildade que Pedro está falando, nós vamos ser inteligentes o suficiente para aprendermos com os nossos líderes e não errarmos naquilo que eles erraram e não fazermos as coisas que fizeram eles perder tempo no seu ministério, na sua vida com Jesus, e nós vamos mais longe do que eles. E os líderes que têm essa dificuldade de não aceitarem um conselho dos jovens, nós precisamos entender que os jovens, eles são o gás da igreja. Os jovens são os futuros diáconos, o futuro pastor da sua igreja, o futuro líder de adoração, a pessoa que vai dar vida à igreja quando os líderes estiverem saindo. Então nós precisamos, enquanto jovens, entender que a humildade vai gerar uma conexão muito preciosa. E nós precisamos, depois que nos tornarmos líderes, que é para isso que caminhamos, e nós precisamos ter essa conexão. E para essa conexão ser gerada, nós precisamos de humildade, para nos colocarmos abaixo dos nossos líderes e os nossos líderes terem a humildade de enxergar que o jovem pode e é o futuro da sua igreja. E essa humildade, como eu falei no começo do vídeo, ela gera uma graça muito grande para o jovem, porque ela vai dar algo que poucos têm nessa fase. Através da humildade, você vai ter a oportunidade de ter voz na sua comunidade, você vai ter a oportunidade de falar aos seus líderes, de dar dicas aos seus líderes, de ajudar eles, e essas dicas vão ser muito importantes para eles. Eu vivi isso na minha vida quando eu comecei no meu ministério. Eu realmente me conectei ao meu pastor e humildemente me coloquei abaixo dele e tentei entender a visão dele, e entendendo a visão dele, me encaixar naquilo e conseguir de alguma maneira ajudá-lo a fazer aquilo que ele tinha em mente acontecer. E isso abriu muitas portas para mim, porque trouxe para minha vida primeiro muita alegria de saber aquilo que eu estava fazendo, e trouxe para a vida dele também muita alegria e gerou em nós uma cumplicidade. E hoje nem tudo que eu falo ele acata, obviamente ele não pintou o fundo da igreja de preto, mas tudo bem, talvez aí na sua igreja dê certo, mas tudo que eu falo para ele, tudo que eu falo aos meus líderes, eles dão, eu posso dizer assim, eles aceitam e pensam se aquilo é bom, se aquilo não é. Isso é muito prazeroso para nós como jovens. Então é isso, galera. Vamos ser mais humildes, vamos nos conectar com os nossos líderes, vamos nos conectar com os nossos discípulos através da humildade. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que você curta ele, eu peço que você compartilhe. Se agregou na sua vida e você acredita que isso pode agregar na vida de outro, compartilhe, o link está aqui na descrição. Compartilhe com o seu próximo, não deixe de deixar o seu gostei, deixe um comentário aí que a gente vai estar gostando demais, que a gente precisa desse comentário para que o nosso vídeo seja mais divulgado pelo YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais, que vai estar tanto na descrição quanto aqui embaixo. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção daqueles que ficaram até aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima.